Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Bom, na aula de hoje nós vamos dar início ao quarto bimestre, né? E na primeira aula de artes nós vamos ver a sociologia da arte. Então, sociologia, como a gente sabe, é um campo da ciência, né? Uma área das ciências humanas e sociais que ela vai falar sobre a sociedade, como é que a sociedade se comporta, quais são as bases da sociedade, né? Como é que a sociedade ela está se organizando, basicamente. E aí estudar a sociologia da arte, né, é buscar entender a arte como um produto da sociedade humana. Então a arte ela é como se fosse uma ela é intrínseca ao ser humano, certo? Ela dá a essência do ser humano, então o ser humano, de, por, su, por ser humano, né, um ser sociável, ele produz arte, ele faz arte. E aí, como é que essa arte é hoje em dia, né? Ela é um produto. Por que produto? Porque ela possui um valor de troca, ela possui um valor de uso, ela é um fator que vai diferenciar os seres humanos. Então, por exemplo, se tem um grupo social que consome determinada arte, aquela determinada arte vai ter um maior valor ou um menor valor por causa disso, entendeu? É nesse sentido. E aí, os fatores que vão determinar a arte ser produto de uma sociedade é através da cultura da sociedade, através da política, da economia daquela sociedade, da língua que aquela sociedade fala, e os dialetos também que estão dentro da língua, e pela filosofia que a sociedade é embasada. Então, tudo isso é intrínseco a qualquer sociedade. Por exemplo, se a gente for diferenciar o norte do sul, a região norte da região sul, são completamente diferentes em todos os aspectos. Por exemplo, o sul é uma região que tem um maior poder assim, aquisitivo, questão financeira, por causa dos imigrantes estrangeiros. Então, quando os europeus eles vieram para o Brasil e se instalaram na região sul, eles investiram muito naquela região. Então, a região, às vezes, que até mesmo a gente não parece nem estar no Brasil, né? Tem gente que vai para Gramado, por exemplo, nem... Ai, bem parecia que eu estava no Brasil. Por quê? Porque ela tem estratégias culturais, financeiras, que são totalmente diferentes, por exemplo, da região norte, onde na região norte não existiu os imigrantes eles não moravam lá. Então a gente lá, por exemplo, tem mais uma sociedade tradicional, que são os indígenas. Então são uma cultura de vida completamente diferente, uma filosofia de vida, eles pensam de uma forma totalmente diferente. As religiões são diferentes. A questão econômica é baseada em outra coisa, é diferente. Então, toda sociedade ela tem uma coisa diferente. E aí, a arte, como ela é produzida também por qualquer sociedade, ela está inserida em um aspecto social, como, por exemplo, a economia, a política, a arte, a filosofia, entendeu? Nesse sentido. E aí, uma coisa que a sociologia da arte ela vai tentar observar é a questão da situação social do artista. Então, a gente vai diferenciar muito um artista, por exemplo, como MC Loma, que ela tem uma realidade. A gente pode perceber a arte dela, por exemplo. O dialeto é diferente, a música tem um público mais específico, né? Então, é uma arte muito diferente que vai retratar, por exemplo, a periferia de Pernambuco, né? Que é por ali onde ela mora, do que uma arte super erudita feita na boemia, como a bossa nova, numa boemia em Rio de Janeiro, né? Então é muito diferente todo o contexto social em que o artista está inserido. E isso vai interferir diretamente
na estrutura sociocultural do público. Então, por exemplo, se a gente produz uma música, por exemplo, quando vamos pegar o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existem vários tipos de produção cultural, mas a gente tem, por exemplo, o funk, né, que é um produto vindo, uma arte vindo da favela, né, que vai fazer com que aquele povo se identifique com aquela arte. E a gente também tem uma boemia no Rio, certo? Que é totalmente elitizada, que é como se fosse uma questão do culto, do rico, da ostentação. E aí a gente vai ter duas coisas completamente diferentes. Então, qual é o público que vai consumir o quê? Então, a estrutura sociocultural daquele povo, socioeconômica daquele povo, vai interferir completamente em tudo, no que é que ela consome, em como ela se vê, como ela se projeta na arte, como ela se identifica com a arte. Então, um indivíduo que está na favela, ele vai se identificar mais com o quê? Com uma questão culta da elite ou com um funk que trata a realidade que ele vive, certo? Então, é nesse sentido que a sociedade ela vai consumir a arte, numa questão de identidade, numa questão de projeção do que eu quero ouvir, do que eu quero ver, de como eu me identifico, com o que eu me enxergo. E aí a gente começa a ver a arte como uma questão de comércio. Existe uma comercialização da arte. A arte, ela é vendida, certo? E aí a gente pode trazer uma reflexão dessa questão da arte como produto, como, por exemplo, galerias de arte. Qual é a arte que está numa galeria de arte? Qual é a arte que ela é vendida por milhões? E qual que diferencia ela da arte de um pequeno produtor, um pequeno artesão, que tem uma arte tão boa quanto uma arte que está na galeria, mas por que a arte dela vale R$ 20 e uma arte que está na galeria, que tem às vezes até a mesma proposta, vale R$ 200.000? Então, qual é esse fator de distinção econômica da arte? Né? Uma crítica, porque existem críticos da arte que vão apontar o que uma arte ela é melhor do que outra em sentido de pintura, de técnica, de cor. E por que que existe essa crítica à arte? Ou, por exemplo, as coleções. Por que que existem algumas pessoas que colecionam vinis, discos, CDs, colecionam, por exemplo, aquelas pinturas. Tem gente que, por exemplo, eu coleciono todas as obras de Portinari. Entendeu? Nesse sentido, as instituições de arte, o que é que as instituições de arte da nossa cidade hoje, elas valorizam? Quais são as instituições de arte que a gente tem? O museu, a praça de convivência, não, o Memorial da Resistência. Qual é o tipo de arte que eles estão ainda usando, que eles estão mostrando para as pessoas? E aí, a gente tem uma alteração também nessa questão da sociologia da arte no século XX, que é a partir dos anos 2000. Por quê? Porque a gente tem agora um novo tipo de sociedade, uma sociedade que ela é antenada 24 horas. Ela tem acesso aos meios de comunicação o dia inteiro. Então, é uma cultura é uma sociedade que ela vai ter outro tipo de acesso à cultura, à arte. Ela vai consumir outra forma de arte, até porque os meios de comunicação também democratizaram muito. Todo mundo tem acesso a vários tipos de conhecimento, a arte, a música, a vídeos, a filmes, certo? E aí existe um termo também, cultura de massa, que é a cultura, né, que vai ser vendida mais facilmente. Então, cultura de massa a gente diz, por exemplo, de uma música de forró, de uma música, por exemplo, Marília Mendonça. Dizem ser de cultura de massa por quê? Porque ela é vendida para massa. A maior parte da população do Brasil, ela consome isso, ela compra essa música, ela escuta essa música. Então é uma cultura de massa, porque massa no sentido de maior quantidade de pessoas, entendeu? Então a cultura ela é massificada, ela é de massa quando ela chega ao maior público. Por exemplo, quando ela está nas mídias maiores como a Globo, certo? E aí a gente pode ter também
aí a gente pode ter, por último, a reflexão da categorização da moda. O que é isso? É a roupa que a gente veste, como a gente se veste, as modas que interferem na nossa vestimenta e a questão da identificação com aquele grupo social para a arte. Então, por exemplo, quando uma pessoa se veste de uma forma característica, as pessoas apontam como artistas. Ah, ele se veste assim porque é um artista. Então, é porque aquela pessoa tem uma identidade visual. E aí a sociedade, ela faz isso também de uma certa forma. As pessoas que, por exemplo, escutam determinadas músicas, se vestem de uma forma. As pessoas que assistem determinados filmes ou séries, elas se vestem de alguma forma. Então, a roupa, ela é uma forma também de demonstrar a sua arte, é demonstrar o estilo que você se identifica. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, roqueiros, góticos, por exemplo, patricinha. Esses moldes que a sociedade vai apontar justamente no sentido de dizer que você se identifica com um determinado tipo de coisa. E essa coisa geralmente é ligada à arte, como por exemplo, a música, a própria roupa é uma forma de expressão artística, as séries que você vê, os filmes que você assiste, certo? Até mesmo às vezes a comida que você come, entendeu? Então, a sociologia da arte, ela estuda todo toda uma conjuntura em que a arte vai influenciar na sociedade, seja ela na língua, seja ela na economia, questão de venda da arte, o valor da arte, o público que consome tal arte, como a arte ela é proposta para o público, certo? Então é todo esse sentido, é muito amplo, certo? Então, pessoal, nossa aula fica por aqui e até a próxima semana.